Boa tarde, galera. Aqui quem fala é o Mestre Nacional Neri. Eu vou analisar hoje com vocês aqui a partida do Magistral Lourenço João Cordioli de 2016, né, de Floripa, né. Participei desse torneio fechado e também do Floripa Open Chess, né, o torneio aberto aí, torneio muito legal com muita gente aí participando e edição aí 2017 já confirmada a presença do Cherov aí. E aguardo aí a presença de todos e vamos fazer uma grande festa em 2017 também. E vou trazer essa análise aqui hoje aí para tá incentivando o pessoal aí, né, e passando alguns conceitos legais, né. A partida que eu vou mostrar hoje aqui é uma miniatura de 20 lances do Lucas Aguiar, né, o nosso mestre feed aí, e o MI paraguaio Croft, né, Ricardo Croft aí, e essa partida foi muito interessante. Vamos lá. Então o Lucas começou com E4, cavalo F6, cavalo C3, inicialmente aí uma defesa Alekhine, variante aí cavalo C3, porém rapidamente a partida transpôs para uma defesa dos quatro cavalos aí seguindo com E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. E aqui o MI Paraguai jogou bispo D6, né? Uma variante aí bem sólida, né? Com o intuito de conseguir fazer seu desenvolvimento, né, fugindo aí das principais variantes aí, sem correr muitos riscos, né? E aí o Lucas jogou D3, né? Aqui já é um lance muito interessante, né? E muitas pessoas questionariam por que não rocar simplesmente, né? Porque o branco em vez de D3 simplesmente rocar. Mais à frente vocês vão entender a ideia do lance D3, né? Que o branco está jogando lances úteis, né? D3, um lance útil que desenvolve e abre a diagonal para o bispo, mas é um lance de espera. A ideia do branco é aguardar que as pretas façam um roque prematuro, né? E assim avançar sua maioria de peões na ala do rei diante, né? O rei preto, né? No caso pode rocar o oposto aí. Mas vamos trabalhar essa ideia um pouquinho mais para frente. Seguiu então após D3 rock, né, da parte das pretas. E o branco aí joga, né, um lance teórico aí A3. É um lance aí que garante que o bispo branco vai ficar nessa forte diagonal aí, né? Essa diagonal tem um papel muito importante aqui na casa F7, pressionando ali o rei preto, né? E previne até possíveis contra-ataques aí, né, de bispo B4 aí, mais tarde. Então A3 e aí as pretas, né, é, ainda, né, não estão esperando um plano bem agressivo do branco, que será o próximo movimento branco. Jogam um lance aqui bem comum e calmo. H6, um lance um pouco assim duvidoso, apesar de existir na teoria, mas no quesito estratégico ele é um pouco duvidoso porque ele debilita um pouco o rei, né? E a sua refutação está exatamente no lance que o Lucas jogou, que é o G4. Já que o centro se encontra fechado, né, não há contra-ataque, então, né, no centro, que tem aquela teoria que diz o seguinte: quando você ataca na ala, você tem que contra-atacar no centro. Né? Já que o centro se encontra fixo aí, bem rígido, né, o ataque do Lucas aqui justifica bem. Né, e aqui também o rei do Lucas não tem um mínimo problema, que as peças pretas estão bem restringidas, principalmente por causa do lance bispo D6, né? As peças se encontram bem restringidas aí. E então um ataque na ala se justifica. Esse sacrifício de peão muito interessante. As pretas responderam com o cavalo D4. Contudo, se for jogado o cavalo toma G4, né? O branco pode jogar simplesmente, né, alguns movimentos aí como torre G1, que já a torre já está na cara do rei preto, né? Já tem uma grande pressão, né? Já tem uma grande pressão aí em cima do rei preto e vai causar, né, uma série de problemas para as pretas resolver. Então tomar esse peão aqui realmente não é uma boa ideia.
As pretas seguiu com o cavalo D4 aí, né? Tentaram criar aí algum contra-jogo no centro, né? Já que eu não tenho rupturas centrais, eu tento de outras formas, né? Então, mas esse cavalo D4 não é muito efetivo, porque após bispo C4, né? Assim justificando até um pouco aquele lance A3 e aquela pressão de F7 que eu tinha falado. O bispo vai cravar esse peão aí e vai causar alguns problemas mais tarde. Então, vamos encontrar agora melhores variantes para as peças pretas, né? Porque após aquele H6, G4 realmente ficou aparentemente muito forte o plano branco. E vocês vão ver na partida que esse plano vai funcionar muito bem. Então, as pretas aqui no lugar de H6 deveriam jogar alguns movimentos como cavalo E7, né? Esse movimento de cavalo E7, ele é um movimento que ele, né, prepara uma possível ruptura D5 aí, né? Ganhando alguns tempos aí com C6 em cima do bispo, né? Após a retirada do bispo que está em D6 aí, né? É uma jogada que realmente ficou duvidosa aí, né? Tem que ser uma linha que você tem que estar muito bem preparado para poder saber o que você vai fazer com esse bispo, porque ele te causa aí algumas perdas de tempo. Eu acho que cavalo E7 aqui iria minimizar um pouco essa pressão, né? É, que o branco aí causou com a variante H6 G4, né? Então cavalo E7 com S10, C6 D5. Voltando na variante da partida, então H6. G4 aí eu considero uma exclamação, um lance muito forte. D4, bispo C4 e as pretas trocaram o cavalo. Fizeram um cavalo toma F3, dama toma F3. E aqui começa a ficar bem claramente que o plano branco está sendo um sucesso, porque torre já passando, os peões aí de H e de G avançando aí já abrindo aí possíveis linhas diante, né, o rei preto vai causar aí muito incômodo e as pretas ainda estão com suas peças totalmente imóveis, né? A torre de A8, a torre de C1 aí, o bispo de C8, a torre de A8. Então, o preto jogou bispo E7. Naturalmente, o bispo E7 aí é para tentar, né, abrir para o bispo de C8 sair. O branco seguiu, né? Como o manual diz, né? Não pode perder tempo num ataque de rocks opostos. Quem chega primeiro realmente se dá melhor. Então G5 aí, após H toma e bispo toma, já tem a coluna G aberta diante do rei. Vai causar aí um grande incômodo. As pretas seguiu com D6, né? É o que tem para fazer, digamos. Torre G1, né? Colocando a torre aí diante o rei preto. Cavalo H7. As pretas aí estão tentando se defender como podem. Bispo H6, né? Aproveitando aí a cravada, já ameaçando aí lances que definem a partida. Bispo F6, digamos que é completamente único o movimento, porque caso jogue G6, além de entregar o material aqui, que é a torre de F8, vem aquela cravada do bispo que eu falei mais cedo, seguido de torre toma H6, né? Tem essa pressão aí causada também. Então, após bispo H6, bispo F6 aí completamente único. E dama G2, um lance muito simples, né, e efetivo. Muito simples e efetivo. Fazendo a pressão em G7, ameaçando o mate em poucos movimentos. Né? Bispo toma G7, bispo toma G7 e dama mate. As pretas jogam G5 e tentam se defender como pode. Lembrando que novamente G6 é perdedor devido a cravado. Né? Novamente G6 é um lance perdedor. Rei sai para H8, bispo cheque. Se bispo toma dama mate, se rei entrar na frente, novamente bispo F6 e mate está cravado de novo, né? Então, muita pressão aí, G6 não pode, G5 meio que completamente único, tudo está perdendo peça na posição, né? Se colocar o cavalo ou o bispo na frente, simplesmente o bispo toma cavalo.
Então, após G5, o Lucas aqui tem a opção já de tomar a torre de F8, de jogar H4, são todos lances ganhadores também. Jogou cavalo D5, também muito bom, ameaçando, né, ali um defensor do peão de G5, né, eliminar um dos defensores. Né. A- as pretas tentam fazer o que pode, jogam torre E8, né. Não resolve muita coisa, mas defende o material, defende a torre, né. No caso, acho que de toda maneira, acho que o branco mal tomaria esse material aí, porque o bispo aqui tem um papel muito importante para um possível mate, né. Então, torre E8 e após torre E8, dama F3, né. O branco reforça a pressão aí em F6, né. Após dama F6, um G4 aí por parte das pretas, que na verdade não ameaça nada, porque a torre continua cravada, então esse peão não pode tomar dano, né? Cavalo E3 simplesmente ameaçou capturar o peão de G4, né? E indefensável, né? Não tem uma defesa satisfatória. Dama E7 aí, cavalo toma G4, bispo toma G4, dama toma G4, rei H8, bispo G7 abandonou, né? Então essa miniatura, né, ela ficou muito interessante para mostrar exatamente, né, aqueles temas que aconteceram lá na abertura, né? Voltando aqui rapidinho, é muito interessante ver esse momento aqui, que após o bispo D6, se o jogador das brancas tivesse simplesmente rocado, né, menor aí, não ia ter nada disso, né? Então, a estratégia do Lucas aí de D3, né, essa estratégia de aguardar o roque preto aí, que podemos dizer que é um lance duvidoso, né? Ela foi complementada com uma interessante partida, né? Depois de A3, G4, né, H6 e G4, a gente entrou nessa interessante partida aí. No mais, espero que todos tenham gostado aí da análise. Foi uma análise bem rápida aí, mas só para deixar alguns conceitos aí para vocês. Até mais.